Tulsa, a capital do petróleo. Um lugar especial no coração dos Estados Unidos. Todos se conhecem em West Tulsa. É uma comunidade unida. Na lista das cidades mais perigosas dos Estados Unidos, Tulsa atualmente ocupa o 12º lugar. Tulsa tem alta taxa de homicídios. Não é uma cidade grande, mas é movimentada. Há 31 casos de homicídios não solucionados no condado de Tulsa. A média nacional de casos resolvidos é menor que 60%. 40% são arquivados. Mas uma força-tarefa acabou de ser criada, com uma única missão. Nós temos 31 homicídios para resolver. É isso. E começa com o caso mais misterioso de Tulsa. Ninguém viu nem teve notícia de Dana Dean, de 16 anos, desde que ela saiu do trabalho no sábado à noite. Uma noite ela ligou para os pais e disse que ia chegar um pouco mais tarde. Ela era a típica adolescente. Talvez ela tivesse segredos que os pais não soubessem. É o assassinato de Vida Woodson, em 1973. Fomos enganadas. O caso de Vida é o pesadelo de qualquer pessoa. Ela foi raptada, estuprada e estrangulada. Casos reabertos. Você acredita que vai ser solucionado? Será que finalmente haverá justiça para as famílias? Eu não pude segurar a mão dela e dizer adeus. Nós não pudemos nos despedir da nossa filha. Assassino desconhecido. Busca final. Um grupo de agentes aposentados do FBI e do AFT, detetives de homicídios, peritos em cenas de crime e uma perita em DNA estão tentando solucionar 31 homicídios que ocorreram 10, 20 e até 30 anos atrás na região de Tulsa. Todos são voluntários e estão perto de solucionar alguns casos. A repórter criminal Lori Fulbright explica. No começo, os membros da Força-Tarefa de Casos Arquivados de Tulsa acharam que iriam só ajudar como conselheiros nesses casos, mas logo viram que a delegacia não tinha efetivo suficiente para ouvir seus conselhos e agir. Então agora eles mesmos estão seguindo as pistas, levantando evidências e procurando testemunhas. Por exemplo, temos um caso com 11 volumes e 10 caixas. O sargento aposentado Mike Huff lidera esse grupo de investigadores. Todos eles tiveram carreiras notáveis. Podiam estar em casa, já que estão aposentados. Por que fazer isso? Essa é a nossa vida. Esses casos podem ser solucionados após tantos anos? Eu acho sim. Cada testemunha que procuramos é como encontrar um fugitivo. Porque os casos são antigos, então nós precisamos encontrá-las. Elas não vão aparecer sozinhas, não é? As vítimas e suas famílias merecem ter seus casos solucionados. O meu nome é Mike Huff. Eu coordeno a Força-Tarefa de Casos Arquivados de Tulsa. Eu já participei de cerca de 1000 investigações de homicídios e de centenas e centenas de prisões de assassinos. Eu me aposentei da polícia de Tulsa depois de 36 anos, 4 meses e 15 dias. Eu passei minha vida inteira solucionando mistérios. Quando casos de homicídio são esquecidos, a comunidade perde a confiança. E estamos aqui para restabelecer essa confiança. E o tempo é muito importante. Nosso caso mais complexo é de 1998. Dana Dean, 16 anos de idade, estudava no Colégio Webster em West Tulsa. Eu peço que vocês localizem e voltem a falar com as testemunhas. Não é fácil descobrir onde alguém está 18 anos depois. A Dana era a adolescente típica. Garotos, empregos, amigas, fofocas. Ela era uma boa pessoa. O que aconteceu com ela para que alguém decidisse que devia matá-la? Na primavera de 1998, Dana Dean, de 16 anos, estava terminando o 2º ano no colégio. A Dana estava trabalhando no Airbus. Ela decidiu trabalhar lá antes do término das aulas daquele ano. A Dana era como uma irmã para mim. Eu a conheci na primeira série. Eu e a Dana começamos a trabalhar num restaurante fast food quando tínhamos 16 anos. Nós fazíamos tudo juntas, então nós tentamos trabalhar no mesmo período. 6 de junho de 1998, sábado. À noite, a família Dean costumava ir à pista de corrida. Dana chegou ao trabalho para cumprir o turno da noite atendendo no drive-thru.
ainda planejando ir encontrar a família na pista depois do trabalho. A Diane e eu fomos à corrida, como em todo sábado. E chegamos lá e a Dana ainda não estava lá. Claro, eu perguntei para a Diana, cadê a Dana? Por que ela ainda não chegou? Aí a Dana mandou um bip para a mãe. Ela disse que ia até a mercearia e que ia sair com a Brandy. Eu disse para ela ter cuidado, a hora em que devia chegar em casa e que a amava. As últimas palavras dela foram: também te amo, mãe. Foi a última conversa que tive com minha filha. A Dana Dean era jovem e, como muitas, tinha conseguido o seu primeiro emprego. Ela trabalhava aqui no Arby's, ao lado da Interestadual. Ela não morava muito longe daqui. Do outro lado da rodovia, uma amiga dela, a Brandy, trabalhava numa mercearia. E elas ficavam para lá e para cá. Uma ia conversar com a outra nos intervalos. Nós pegamos a esquerda no Arby's e passamos por baixo da rodovia indo em direção ao oeste. Este era um trecho que ela fazia frequentemente para visitar a amiga Brandy e outras pessoas que ela conhecia que trabalhavam na mercearia Marvin's. Às 8h15 da noite, Dana chegou na Marvin's para se encontrar com a amiga Brandy McCloy, de 16 anos. Dana prometeu dar uma carona para Brandy até a casa dela depois do expediente. As amigas da família Dean, Shirley Kent e sua filha Pepper, estavam fazendo compras na Marvin's nessa hora. Naquela noite, 19 anos atrás, nós fomos à mercearia comprar comida para fazermos o jantar. A mercearia Marvin's era um lugar onde todo mundo se encontrava. Então, era garantido que se você fosse à mercearia, você encontraria 2, 3, talvez mais pessoas conhecidas. Nós vimos a Dana e ela nos mostrou o anel de formatura do colégio. Ela estava super contente. Claro, eu parei, olhei e depois falei: bom, garotas, continuem o seu papo, eu vou fazer as minhas compras. Às 10h30 da noite, Brandy saiu da loja para se encontrar com Dana, que havia saído da Marvin's por volta das 10. A Dana tinha sumido. Ela encontrou o carro da Dana com as janelas abertas. O que ela encontrou foi a vida da Dana interrompida. A Brandy ficou lá fora, chorando, histérica, porque o carro da Dana estava lá, mas a Dana tinha sumido. Eu perguntei a ela se estava tudo bem, o que tinha acontecido, e ela disse: a Dana devia estar aqui para me dar uma carona. Uma menina de 16 anos não devia estar desesperada só porque a amiga não foi pegá-la no trabalho. Eu lembro da minha mãe dizendo: Brandy, o que foi? A nossa comunidade é muito pequena, todo mundo se conhece. E nós logo dissemos: a gente te leva para casa se esse é o problema. Mas ela estava realmente transtornada. Eu acho que essa foi a primeira vez que eu a vi tão desesperada. Shirley se ofereceu para levar Brandy para casa, mas ela recusou, preferindo esperar por Dana. Eu fiquei tão preocupada que no caminho para nossa casa eu insisti para minha mãe que devíamos ligar para a Diana e o Larry dizendo que havia alguma coisa errada. Olha, eu já fui adolescente e não queria ser a primeira a ligar e dizer: olha, sua filha saiu com um cara. Mas a Pepper continuou insistindo. E na metade do caminho de casa eu disse: tudo bem, eu entendo, eu sou mãe. E se fosse a minha filha, eu queria saber também. Shirley Kent me ligou e disse: senhora Dean, falou com a Brandy McCloy? E eu disse: não, estou tentando falar com a Dana, mas ela não responde o meu bip. E ela disse: eu não queria lhe contar isso, mas o seu carro está largado no estacionamento e ninguém sabe onde está a Dana. Eu acho que o meu marido viu meu olhar. Ele disse: o que foi? E eu disse: a nossa filha desapareceu. E ele saiu na hora. Eu estava com medo. Você tem aquela sensação de que tem alguma coisa errada. Eu corri até aquele estacionamento e parei ao lado do carro da Dana.
Ela não estava dentro dele. Eu vi um sanduíche e a bolsa dela estava lá. A Dena não ia sair e deixar a bolsa. Tinha alguma coisa errada. Eu não encontrei as chaves da Dena, então liguei o carro com a minha chave. O carro pegou. Então ele não tinha quebrado e ela não tinha ido para casa a pé. Aí eu fui até a porta da loja e perguntei: a Dena ou a Brand estão na loja? Não, foram embora. Tem mais ou menos 1 hora. Eu comecei a andar pelo estacionamento. Fui até os fundos da mercearia, olhei nas caçambas de lixo. Será que a Dena estava caída lá? Eu lembro de pensar, sabe? Eu não quero chegar à próxima caçamba, abrir e encontrar um corpo lá dentro. Nós estamos aqui hoje para lembrar o 19º aniversário do assassinato da nossa filha. O nome dela era Dena Endin. Ela tinha 16 anos de idade. Nós fizemos eventos em memória dela todos os anos desde que ela se foi. Nós achamos que não é só o nosso caso, não é só a nossa filha. São todos os casos que não são solucionados. Eu vou colocar este pedaço. Primeiro com o lado gordo para cima. É uma celebração da vida da Dena. Hoje as colegas da escola dela virão aqui. Elas estudavam juntas, corriam juntas. Se eles desistirem ou nós desistirmos, não terá valido nada. Eu vou lutar até ter as respostas. O trabalho da Força Tarefa de Casos Arquivados de Tulsa começou há cerca de 1 ano, quando eu assumi a delegacia. Começou com uma ideia minha e do Mike Huff. A equipe tem profissionais que ou trabalharam conosco ou com a Polícia Federal. A delegacia possui 31 casos não solucionados que a Força Tarefa vai investigar. O caso mais famoso é do assassinato de Dena Jean. Esse é um caso que abalou a comunidade de West Tulsa. É um caso que as pessoas ainda comentam por causa da natureza desse crime. 19 anos se passaram, mas nunca é tarde demais. Eles podem oferecer um desfecho para essa família. Essa é a história terrível que os pais contam para as filhas. E ela pode terminar da pior forma possível, com um sequestro e um homicídio. Bom, foi o que aconteceu. Durante muito tempo, eu quis vingança. Mas esse desejo já me abandonou. Eu só quero justiça para ela. Ela merece isso. Na primavera de 1998, Dena Jean terminava o 2º ano no Colégio Webster, em West Tulsa. Ela era a caçula da família. Sua mãe, Diana, e seu pai, Larry, tinham mais 5 filhos de casamentos anteriores. Dena foi a única filha que eles tiveram juntos. Que legal! Outro relógio! Feliz aniversário! Essa sou eu. Com roupas normais e sem nenhum acessório. A Dena foi um acidente, mas ela foi o melhor acidente que eu já tive. Ela não foi planejada, mas foi amada. Esse sininho, quando as coisas não dão certo, é só você balançar. O colar. Dena era uma ótima aluna. Participava de atividades na escola e até tocava clarinete na banda do colégio. Ela sempre foi a líder. Desde criança. As outras crianças a seguiam. Ela não era de ficar para trás, ela tinha que ficar na frente, fazendo tudo. Ela estava sempre com um sorriso enorme. Ela sempre foi uma pessoa iluminada. Eu sei mais uma, não, mais 2. Lembrei agora. Em 6 de junho de 1998, Larry Jean acabou de encontrar o carro da filha abandonado no estacionamento de uma mercearia. Eu comecei a andar pelo estacionamento. Fui até os fundos da mercearia, olhei nas caçambas de lixo. Será que a Dena estava caída lá?
eu lembro de pensar, eu não quero chegar à próxima caçamba, abrir a tampa e achar um corpo lá dentro. Ela não estava lá. A polícia do condado de Tulsa foi avisada. Várias coisas passam pela sua cabeça. E elas vão desde uma fuga intencional até a pior das hipóteses. O policial me disse que ela provavelmente tinha fugido. Eu fiquei chateado, porque o sanduíche da mercearia estava no carro, a bolsa dela estava no carro. A Dena não ia fugir e deixar a bolsa. Será que alguém tinha sequestrado a moça no estacionamento? Será que tinham jogado ela numa van e estavam indo pela estrada? São muitas especulações. Ela não era do tipo que foge de casa, nem que deixa esperando uma amiga que ela ficou de buscar no trabalho. Ela podia ter saído com um garoto e não voltado para pegar o carro. Mas ela não tinha fugido, ela estava desaparecida. Uma família de Tulsa sofre com a espera aflitiva por notícias da filha desaparecida. Embora eu já tivesse feito muitas matérias sobre assassinatos até aquele momento, isso era diferente porque havia busca e a esperança de encontrá-la. Dena havia ido trabalhar no Arby's de West Tulsa no dia 6 de junho de 1998. A família guarda Eu cubro aflita. crimes, não cubro coisas felizes, bobinhas ou divertidas. Eu cubro os crimes e faço isso desde que cheguei aqui há quase 26 anos. Boa noite, eu sou Brad Hawkins. E eu sou Lori Shell. Obrigada por nos assistir. Acredito que 95% das pessoas aqui são boas. Só que eu falo sobre os outros 5%, 100% do meu tempo. Não sabemos o que aconteceu nem onde. Tudo que nós queremos é encontrá-la. Dena Ann Dean, de 16 anos, desapareceu no sábado à noite. Segundo a polícia, ela saiu... Começamos a fazer matérias sobre o caso Dena Dean quando ela desapareceu. Ela desapareceu no sábado à noite. No dia seguinte, no domingo, começamos a nossa cobertura. A polícia de Tulsa e o FBI ainda não consideram sequestro, mas estão interrogando pessoas que possam ter visto Dena no sábado à noite. Não é todo dia que uma estudante secundária de West Tulsa desaparece. Ela era típica adolescente. Não havia nada no estilo de vida dela que apontasse um motivo para ela ser assassinada. E isso faz todo mundo se perguntar, e se fosse a minha filha? A minha filha seria a próxima? Na noite que eu vim aqui, eu devo ter quebrado um recorde de velocidade. Eu tinha medo que alguma coisa tivesse acontecido com ela. Nem acredito que já se passaram 19 anos. É muito difícil ir lá agora. O carro dela estava parado aqui. Bem aqui. É um lugar muito isolado. Mesmo hoje. Eu vou te mostrar o que eu fiz naquela noite. Eu nunca soube o que você fez naquela noite. É? Nem sei se consigo lembrar de tudo. O carro da Dena estava parado bem ali, onde tem essa mancha de óleo. Eu até posso ver o carro dela. Ele estava parado aqui. É. A bolsa dela estava com dinheiro dentro, a carteira de motorista, o cartão do seguro social. Até o cheque do Web estava na bolsa dela. A Dena não iria deixar tudo isso para trás. Eu achei que o carro tinha quebrado. Claro. Eu tentei entrar na loja, mas estava fechada. Eu bati na porta e perguntei se a Dena estava aqui. Eles disseram que não. Eu tinha que pedir ajuda e depressa. Eu vim até este telefone, mas tinha uma moeda presa nele. Tinham usado a moeda errada. Eu bati, até que a moeda caiu. Aí eu coloquei uma moeda certa e liguei para você. Eu disse, teve notícia da Dena? Você disse não. E eu disse, tem alguma coisa errada. Liga para a polícia e peça para eles virem aqui. Quando você me ligou, em seguida, eu liguei para a polícia. Disse para eles o que estava acontecendo, que você estava aqui. Logo em seguida, a polícia chegou. Em 6 de junho de 1998, a polícia começou a investigar o desaparecimento de Dena Ann Dean, de 16 anos,
vista pela última vez saindo da mercearia Marvins. Dana se dirigiu ao seu carro para esperar sua melhor amiga Brand McCloy, a quem havia prometido uma carona até em casa. No dia 6 de julho, a Brand foi a última pessoa a ter contato com a Dana. E foi ela quem percebeu que a Dana tinha sumido. Quando a Dana entrou no ensino médio, ela estava sempre com a Brand. Ela vivia falando da Brand. Elas ficaram muito unidas quando a Dana tirou a habilitação. A Brand era a melhor amiga da Dana. E a Brand sabia de tudo o que estava acontecendo, de todos os segredos da Dana, até mais do que a própria família. Eu saí do trabalho, fui até lá, mas ela não estava. O carro dela estava lá, mas ela não estava. À 1 da madrugada, os pais de Dana informaram a polícia do condado de Tulsa que várias horas haviam se passado desde que eles tinham falado com Dana. Quando conversamos com Larry e Diana, deu para perceber que não se tratava de uma adolescente que tinha fugido, porque ela não tinha um histórico de fugas, era uma ótima aluna, tinha desaparecido mesmo. Nós tínhamos que investigar. Não era o comportamento dela. Eles mandavam bips para ela. Isso foi antes do telefone celular. Então houve a queixa de desaparecimento. E aí então eles deram início à investigação para achá-la. Nós voltamos para casa por volta das 2 da madrugada. A Dana não tinha voltado. Aí nós entramos em pânico mesmo. Os colegas da escola da Dana apareceram e eles e os irmãos dela começaram a distribuir panfletos sobre o desaparecimento da Dana. Nós colocamos cartazes pela cidade toda. A Brandy e os amigos começaram uma busca. Nós tivemos um exército de jovens procurando por ela. Eu percebi que a polícia desconfiava de um crime quando eles procuraram impressões digitais. Eles queriam descobrir quem tinha tocado no carro. Eu fiquei totalmente paralisado, de medo e preocupação. Policiais, agentes do FBI, parentes e amigos a procuram. Distribuí panfletos, eu procurei por ela. Nós vamos achá-la. Pode não ser como eu espero, mas temos que pôr um fim nisso. Se souber algo sobre o caso, a família de Dana pede que você contate a polícia. Meu medo é encontrá-la morta ou não encontrá-la. Esse é o meu medo. Parecia que meu coração tinha parado. A minha cabeça ia explodir. Eu não queria acreditar que a minha filha não ia voltar para casa. Mas eu sabia que ela nunca mais ia voltar. Larry tinha procurado pela Dana. E ele chegou em casa e eu disse a ele: nós não vamos encontrá-la viva. Nossa filha se foi. No quarto dia de busca, sem nenhum progresso, as autoridades mudaram de estratégia. Você tenta manter o otimismo, mas no fundo você sabe que àquela altura provavelmente não haverá um resultado positivo. O xerife veio à nossa casa e ele disse: bom, nós não estamos mais procurando a Dana. Estamos procurando o corpo dela. Se ela estivesse viva, nós já teríamos encontrado. Durante os primeiros 6 dias procuramos uma pessoa desaparecida. Mas foi aí que tudo mudou. Se nós analisarmos o que certas testemunhas podem nos dizer, a Brandy é a que tem mais informações. Agora, investigando o caso Dana após quase 2 décadas, a Força-Tarefa concentra suas atenções na melhor amiga de Dana. Nós quisemos interrogar a Brandy logo no início, quando arrolamos todas as testemunhas por causa da reação extrema dela. Quando a Dana sumiu, certo. Quando ela não a achou. E eu acho que a reação forte dela mostra algo. Ou ela suspeitava de alguma coisa naquela noite, ou ele sabia de algo específico naquela noite. A Dana e a Brandy eram grandes amigas e
A Dana contava todos os seus segredos a Brand. Kim, você puxou todas as informações recentes sobre a Brand? Sobre o paradeiro dela? É o que eu tenho aqui. A Brand está no Facebook? Sim, ela tem esta nota. Tenho certeza que é ela. Ela se parece com a Dana. Lembra como elas eram parecidas? Sim, ela não é bem vista pela família da Dana hoje. Eu acho que ela nunca foi. Nunca. Eu acho que ela não quis cooperar com eles. Ela tem... O que é estranho, ela não era a melhor amiga dela? Ela era, sim. Era a melhor amiga. Então por que ela não quis cooperar? Ela tinha estado com a Dana na noite anterior. Eu acho que os pais não sabiam de tudo que a Dana estava fazendo e provavelmente não aprovariam algumas dessas coisas. Foi muito duro descobrir algumas coisas sobre a minha filha que fiquei sabendo quando ela se foi. A Dana era uma menina muito boa, mas ela era a típica adolescente de 16 anos. Se ela era líder, sim. Mas ela seguia alguém, seguia quando se tratava de Brand McClay. A Brand provavelmente não foi uma influência muito boa. Na época, eu confiava na Brand. Mas se eu soubesse o que descobri depois, a história teria sido diferente. Nós temos um total de 31 casos que precisam de atenção. Temos 31 grupos de parentes e sobreviventes que não podem ser esquecidos. Um caso em que estamos trabalhando bastante neste momento é o de Vida Woodson. Ela tinha 38 anos, 4 filhos, ela tinha um bom casamento e havia começado num emprego. E o pior pesadelo de qualquer pessoa. Ela foi raptada, estuprada e estrangulada. O carro dela foi encontrado abandonado na estrada. Talvez ele tenha quebrado e ela estivesse esperando ajuda. Quando a Vida Woodson foi morta em 1973, ainda não existia o exame de DNA. Então, o DNA que encontramos no caso de Vida Woodson nunca foi examinado e isso nos deixa animados. O corpo dela foi encontrado a cerca de 2,5 km de distância. A Dana e a Vida são vítimas inocentes que estavam no lugar errado, na hora errada e não por culpa delas. Isso afetou a minha família, afetou Tulsa, afetou o sentimento de segurança das mulheres. Vida cresceu com 8 irmãos numa casa modesta em Tulsa, Oklahoma, durante a década de 40. Comodidades modernas, como eletricidade e água encanada, eram luxos que eles não tinham na casa. Em 1953, Vida se casou com Orville Woodson, um colega que ela havia começado a namorar no último ano do colégio. Eles tiveram 4 filhos, Marvin, Marcia, Sheila e Gayler. Depois que as crianças cresceram, aos 38 anos, Vida arrumou seu primeiro emprego, como faxineira no Banco Nacional de Tulsa. Meu pai não queria que ela trabalhasse, ele queria que ela ficasse em casa. Minha mãe respondeu que seria só temporário, que ela só ia cobrir as férias de uma funcionária. Vi minha mãe pela última vez quando ela saiu para trabalhar, um dia antes dela ser encontrada. A Vida foi a vítima típica. Ela estava indo para casa do trabalho à noite e o carro provavelmente quebrou. Era uma época em que não havia celulares, pagers. Isso foi muito tempo atrás. Ela se viu numa situação bastante vulnerável. Eu posso imaginar o terror que ela sentiu do momento em que o assassino a abordou até o momento de sua morte. Em 1973, ainda não existia a tecnologia do DNA. Hoje, os exames de DNA poderão solucionar o assassinato de Vida Woodson. Se os resultados do DNA dos objetos que o Tim e eu identificamos não derem em nada, eu acredito que teremos chegado ao limite do que pode ser feito hoje e não temos esperança de fazer outros exames nesse caso até que uma nova tecnologia seja desenvolvida.
Vamos tentar ligar para ela. Eu adiei esse telefonema até termos pesquisado bastante e estarmos prontos para ela. Voltamos ao caso Dana. A força-tarefa concluiu que a melhor amiga dela, Brandy, a última pessoa a vê-la viva, poderia ser a chave para a solução do caso. Eis o que vai acontecer. Eu vou tentar fazer contato com a Brandy e espero que pessoalmente. Quando você analisa esse caso, a Brandy está metida em tudo. A Brandy foi uma das últimas pessoas a ter contato com a Dana. E eram grandes amigas. E alguma coisa deu errado. Nós achamos que a atitude dela denota alguma culpa. A sua ligação foi transferida para o serviço de mensagens automático. Deixe o seu recado após o sinal. Oi, Brandy. Aqui é Mike Huff, da Força Tarefa da Polícia de Tulsa. Nós queremos falar com você. Você poderia nos ligar? Meu nome é Mike Huff. Obrigado. O FBI e a polícia de Tulsa trabalharam juntos na investigação. Dana Ann Jean, de 16 anos, era aluna do Colégio Webster. No sábado à noite, ela desapareceu no estacionamento da mercearia Marvin's, no Shopping Center Town West. A Dana é uma boa aluna, tem muitos amigos. Os chefes dela dizem que ela é uma boa funcionária. A imprensa seguiu a gente durante toda a semana. Enquanto trabalhávamos, enquanto a busca continuava e nós só entrávamos em becos sem saída, um atrás do outro, só batíamos a cabeça. O policial Bivens está refazendo os passos da investigação. As câmeras ficavam me seguindo. Eu tentava ser profissional, mas no fundo eu queria gritar e quebrar tudo. 10 de junho de 1998. A busca de Dana Jean entrou em seu 4º dia. Na quinta-feira, nós fomos para a rua de novo. Eu sabia que a garotada ainda estava procurando a Dana. Mas ainda não havia sinal dela. Acho que algum bom amigo me deu um comprimido para dormir, porque eu estava parecendo mais um zumbi lá fora. Nessa altura, eu já sabia que ela não ia voltar viva para casa. Mas eu também sabia que a minha filha tinha que ser trazida para casa. Eu não conseguiria viver sem saber se a minha filha estava viva ou morta, se ela estava largada em algum lugar. Acho que alguma coisa grave aconteceu. E a gente precisa de qualquer informação. Dana não faria mal a ninguém. Dana não faria mal a ninguém. A questão é, quem faria mal a ela? Deve ter sido alguém que ela conheceu, alguém que ela encontrou recentemente. Mas algum amigo, não. Por que você acha que foi alguém conhecido? A Dana não entraria no carro de ninguém. Se você souber algo sobre o caso, a família de Dana pede que contate a polícia. O investigador forense Josh Turley foi chamado para ajudar na busca de Dana. Eu recebi uma ligação do sargento. Ele me informou que a gente ia procurar a Dana Jean e que a gente ia fazer buscas em 2 locais. Um era num campo aberto muito grande e o outro era num morro perto da saída 49 da rodovia. O morro ficava bem perto da mercearia Marvin's e era muito procurado por adolescentes em busca de privacidade. A gente chegou nesse local, que é bem afastado, onde os jovens iam fazer festa. Tinha latas de cerveja, pontas de cigarro e tinha lixo que as pessoas jogavam do carro. É um lugar tão isolado que se alguém gritar por ajuda, com certeza ninguém vai ouvir. Então, é um bom lugar para machucar ou matar uma pessoa. – 12 de junho de 1998. A polícia do condado de Tulsa entra no 6º dia de busca pela adolescente Dana Jean. Em 1998, eu recebi uma ligação do sargento detetive pedindo que eu fosse ao morro na saída 49 da rodovia. E eu lembro de pensar, esse é um lugar bem isolado. Mesmo no meio do dia, se alguém gritar por ajuda, ninguém vai ouvir.
Quando eu me aproximei do topo do morro, passando da mata, a gente chegou numa clareira e tinha um corpo lá. O médico legista poderia confirmar mais tarde. Mas, na verdade, eu sabia exatamente quem era. Embora nós soubéssemos que era uma situação grave, só se tornou real quando chegamos à margem daquele lago, com o corpo na nossa frente. Nós tivemos a confirmação do legista de que ela tinha o maxilar quebrado. Aí soubemos que ela tinha sofrido um trauma. Ela provavelmente levou um soco. Ela foi cortada, estrangulada e tinha ferimentos graves tanto na garganta como na região do queixo. Devido ao avançado estado de decomposição, o médico legista não pôde determinar a causa da morte. Crimes como esse são diferentes. E eles são diferentes porque os jovens têm toda a vida pela frente. Com 16 anos, ela provavelmente subiu naquele morro à noite, sozinha, com alguém em que talvez ela confiasse. E essa pessoa traiu a confiança dela e a matou. E ela não deve ter morrido rápido. Provavelmente ela deve ter tido tempo suficiente para pensar no que estava acontecendo. É nesse ponto em que você, como investigador, precisa se separar dela e do que a vida dela poderia ter sido, ou foi, até aquele momento. Estas foram imagens aéreas de quando as equipes localizaram o corpo dela hoje de manhã. Encontraram um corpo em West Tulsa. Eles acreditam, embora ainda não tenha sido confirmado, que se trata do corpo de Dana Ann Dean, de 16 anos. O tempo todo em que fazíamos as matérias, ainda tínhamos esperança de que talvez ela fosse aparecer em algum lugar. Aí encontramos o corpo. Agora a história é outra. Agora é uma jovem que foi assassinada. Acho que foi por volta do meio-dia, quando vimos o xerife chegando na rua. Quando nós o vimos, soubemos que eles tinham encontrado o corpo. Eles tinham sofrido essa perda de cortar o coração. E eu tinha que dizer que eu sentia muito. O sininho que minha professora fez pra mim. Depois, no fim da tarde, antes que eles removessem o corpo, eles estavam fazendo a investigação lá no morro. E eu perguntei a um policial que estava aqui. Vocês podem me levar lá? Ele disse não. Larry, eu não posso. Ele disse... Nós ainda estamos fazendo a investigação. Não podemos contaminar a cena do crime. Eu não pude olhar para minha filha, segurar a mão dela e dizer adeus. Nós não pudemos nos despedir da nossa filha. Nós vamos revisitar o local onde o corpo da Dana Dean foi encontrado. Nós vamos fazer isso para preparar um diagrama da cena do crime. E isso será apresentado a um júri. E por que vir aqui após todo esse tempo? Nós podemos utilizar a tecnologia atual nesse caso. E é isso que o júri espera. Hoje, a força-tarefa voltou ao local onde o corpo de Dana Dean foi encontrado. O local se manteve praticamente inalterado desde 1998. O corpo estava do outro lado desse lago, num pequeno declive. São mais ou menos 25 metros aqui da estrada até aqui, que é onde o corpo dela estava. Sendo perito em cena de crime neste caso, foi muito importante eu ir ao local onde o corpo da Dana foi encontrado. A mata estava bem fechada. A gente teve que descer até aqui e subir um pouco. Aí depois ficou plano. E lá a mata era bem fechada. E ela estava no meio do mato mesmo? Ou este mato cresceu depois? Bom, não estava tão fechado.
Vocês já estavam aqui ou chegaram lá de trás? Eu não vim pela trilha até aqui, eu vim margeando a trilha. Você tinha que chegar aqui em cima, até aqui, para conseguir ver o corpo. Não dava para ver a estrada. Era impossível ver que estava aqui. Outra coisa importante foi levar o Turley lá, o perito original do caso. Ele era jovem na época, mas lembra bem. E nós dois pudemos repassar o que ele viu naquele dia. E foi importante para mim poder ver pelos olhos do investigador que estava lá naquele dia. Não tinha marcas de pneu, nada. Não tinha mato amassado. Não tinha nada. Não dava para chegar de carro até Impossível. Aqui. A gente teve que andar por uma pequena trilha e aí a gente virou e subiu para a mata. É um trajeto longo para arrastar um corpo. Não esqueçam, a teoria que ela correu. Eu concordo. Eu gosto dessa teoria. Eu acho que a teoria faz sentido. Um dos maiores mistérios que estamos tentando solucionar no caso da Dana Jean é saber se ela foi morta em outro lugar e depois levada e escondida na mata, ou se ela foi levada ao local viva e durante uma discussão lá, ela tentou fugir quando viu que estava em perigo, que as coisas tinham dado errado. E aí ela foi agarrada na mata e morta naquele momento. A sua teoria é que ela foi arrastada por trás. Ele agarrou por trás, pegou ela na subida e pum. Porque ela estava bem ali. Então ela correu para a mata para fugir. Então ela... eu acho que ela já tinha levado o soco. Na verdade, já ele tinha começado ali e ela sabia que corria perigo. Na área rural de West Tulsa, foi identificado como Dana Jean, de 16 anos. Agora a polícia tem que descobrir como ela chegou lá e quem foi o responsável pela morte dela. O FBI começou a conversar com os colegas de escola da Dana. E eles provavelmente bateram primeiro na porta da Brandy. E hoje a força-tarefa ainda precisa que Brandy esclareça uma coisa. O que ela viu naquela noite? Eu acho possível que a Brandy tenha mais informações. Eu nunca tive a impressão de que houvesse nada nefasto. Só que ela tinha mais informações. A Ted Brandy. É sempre assim. Por que a Brandy nunca nos procurou? Brandy nunca veio à minha casa. Ela nem sequer usou o pager para me avisar que a minha filha tinha sumido. A sua ligação foi transferida para o serviço de mensagens automático. Brandy, aqui é o Mike Huff, da Força Tarefa de Casos Arquivados de Tulsa. Me ligue assim que puder. Há coisas que eu nunca vou saber. Respostas que eu nunca terei. Porque Brandy McLyon não me dará. Brandy McLyon não quer falar comigo. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo.